A Rádio Cidade FM apresenta programa Pão Nosso de Cada Dia. Apresentação: Padre José Alberto Souza Lima. Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Mateus, o capítulo 18, versículos de 21 a 35. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram um que devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. Os empregados, porém, caíam aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga-me o que deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu não te perdoei toda a tua dívida? Porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a dívida. É assim que meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, estamos no 24º domingo do tempo comum, já o segundo domingo do mês da Bíblia. Como é que vai a sua leitura bíblia? Como é que você lê a palavra de Deus? Quantos livros a Bíblia tem? Quanto tempo levou para a Bíblia ser escrita? Quem escreveu a Bíblia? Essas perguntas são básicas da nossa catequese. E para além delas, é importante a gente pegar o texto bíblico. Estamos lendo, acompanhando, com orientação da igreja, o livro do Deuteronômio. Faça um compromisso, lê a introdução na Bíblia Pastoral, sobretudo a Pastoral Nova, que tem uma introdução atualizada. Mas o Evangelho do ano é o Evangelho de Mateus. Domingo passado, nós já começamos uma reflexão sobre a vida comunitária, sobre a correção fraterna. E hoje traz mais uma vez uma reflexão sobre a importância do perdão na vida comunitária. Eu ainda ouvi e ainda se escuta nos dias de hoje pessoas que guardam uma mágoa, uma raiva, com sentimento de vingança até por mais de 50 anos, 30 anos, não sei quanto tempo,
deve ser um sofrimento muito grande. Alimentar uma raiva, um sentimento de ódio, um rancor, isso nos torna pessoas infelizes. Claro que quem provocou em nós sentimentos assim, mesmo quando não teve a intenção, até deveria nos ajudar a curar. Mas às vezes não acontece. E você vai viver infeliz por causa disso? Pedro vai aqui perguntar a Jesus: Ô Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes está bom? Ou 70 vezes 7? Jesus, quer dizer, transcende a quantidade. Não é uma vez, não são 2 vezes, não são 100 vezes. A gente simplesmente deve ter um coração que perdoa. E pronto. Nós não vamos contar quantas vezes, mas um coração que é educado para o perdão. Porém, o que significa nesse sentido perdoar? Às vezes é até ter um sentimento de compaixão. Às vezes uma resposta que a pessoa te dá, que você não gostou. Às vezes, algo que até te feriu. De imediato deve ter dentro de nós a arma do perdão. E vai precisar de um tempo para curar aquela ferida que aquela mágoa provocou em mim. Imagine entre os casais, nas famílias, na relação de pais e filhos. Nós devemos fazer todo o esforço para vivermos como pessoas reconciliadas, como pessoas que, como o primeiro espaço da vida, convive com essa escola do perdão, do amor e da reconciliação. Mas no meio social, Jesus vai contar esta parábola. Da mesma forma que eu quero o perdão de Deus, eu também tenho que me capacitar para dar o perdão ao próximo. Há pessoas que nem sabem perdoar e que nem sabem receber o perdão. E o mundo que a gente vive é um mundo que nos coloca em briga constante. Parece que é um espetáculo a gente viver brigando, famílias divididas. Imagine agora a política chegando em todos os lugares, porque a política ela tem um poder diabólico, infelizmente, de provocar divisão, de colocar pessoas umas contra as outras. E outras sabem administrar isso politicamente, mas outras carregam isso para o resto da vida. Sejamos sábios, sejamos inteligentes, sejamos pessoas espirituais. Dado que sabemos que isso não é fácil, pois então não vamos viver por aí provocando dor e sofrimento no coração do próximo. Se eu tenho dificuldade de pedir perdão, de perdoar, pois então eu vou viver todo o esforço para ser alguém que vive de maneira reconciliada. Isso não vai me impedir de ser verdadeiro, de ser honesto, de ser transparente, porque aí está a nossa autenticidade também. Que Deus perdoe as nossas falhas também, mas sobretudo que o nosso coração seja treinado e educado para viver a reconciliação com o próximo, principalmente com aqueles que verdadeiramente nos amam. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. A Rádio Cidade FM acabou de apresentar programa O Pão Nosso de Cada Dia, com o Padre José Alberto de Souza Lima. Tua palavra